Olá, boa noite. Houve uma época em que o acesso a filmes, séries, jogos e música não era tão fácil quanto é hoje. Atualmente, muitos optam por produtos pirateados em vez dos originais. Mas afinal, o que é pirataria e quais têm sido suas consequências? Para abordar esse assunto, está no programa a Presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, Solange Cesarovna, que é também pós-graduada em Gestão Coletiva e Direito de Autor na Lusofonia, quem aproveito para cumprimentar e agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigada, boa noite, nós é que agradecemos. Okay. Também está conosco a jurista Sheila Monteiro, que é também mestre em Direito da Propriedade Intelectual. Também aproveito para cumprimentar e agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigada, eu é que agradeço. Muito obrigada. Então vamos dar início ao nosso debate, ao nosso programa, ponto de vista, e questionar o seguinte, faz-nos entender o que é pirataria. Começa com a Presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Ok, muito obrigada. Eu vou dar um cheirinho, mas depois vou pedir à doutora Sheila, com a sua bagagem jurídica, para esclarecer-nos ainda mais aprofundadamente, mas é com certeza a distribuição, a venda, a colocação à disposição de propriedade intelectual, neste caso porque falo dos direitos autorais, não é? Onde acredito que estamos a focar neste programa, de propriedade intelectual não autorizada, ou seja, é a violação dos direitos autorais dos titulares de direitos, neste caso, concretamente, por exemplo, da música, que é autores, artistas, compositores, editores, produtores fonográficos, violação dos direitos exclusivos que os mesmos têm de usufruir da sua propriedade intelectual, distribuir a sua propriedade intelectual, autorizar os terceiros a utilizarem a sua propriedade intelectual e, com certeza, é, ao mesmo tempo, uma forma de criação de rendimento ilícito para os piratas e uma forma de afetar o rendimento legítimo e justo dos criadores desta propriedade intelectual. Já que vamos debater aqui sobre a pirataria e talvez uma pessoa ou outra lá em casa está a questionar, mas afinal o que é pirataria? Por favor. Exato. Quando falamos, sobretudo, deste tipo de pirataria, estamos a falar em pirataria moderna, porque o termo de pirataria, se já se recordam, ouviram em filmes, mas já vem do direito marítimo, que é dos piratas do mar. Portanto, a pirataria em relação à propriedade intelectual é uma pirataria moderna. No entanto, esses sistemas não são modernos. Já desde o momento em que se protegeu a propriedade intelectual, também começaram a haver situações de violação aos direitos de propriedade intelectual. Os direitos de propriedade intelectual são direitos de autor e direitos conexos e também os direitos de propriedade industrial e direitos sui generis. Ou seja, o direito intelectual é muito abrangente, incide sobre, por exemplo, as bases de dados, a variação de produtos vegetais, variação de plantas, aliás, incide sobre marcas, patentes, indicações geográficas e também direitos de autor e direitos conexos que vamos falar hoje. Portanto, a pirataria em relação aos direitos de propriedade intelectual pressupõe a violação desses direitos. A lei protege, aliás, os autores, artistas, intérpretes, executantes, produtores de fonogramas, videogramas e organismos de radiodifusão, protege a criação intelectual. E a criação intelectual o que é? A criação do espírito humano. Portanto, o homem cria e a lei protege essa criação. Porquê? Para lhe permitir usufruir, obter lucros com a sua criação. E a partir do momento em que terceiros decidem vender um bem criado intelectualmente, um bem criado pelo espírito humano, está a impedir que este autor consiga ter algum rendimento com a sua criação. E é precisamente isto, a pirataria é a violação de direitos exclusivos. Os autores criam obras.
os artistas, intérpretes e executantes têm prestações. As prestações são protegidas pelos direitos conexos e as obras protegidas pelos direitos de autor. E os direitos de autor, quando é que nascem? Nascem a partir do momento em que a obra é criada. Portanto, não é sequer necessário um registro. Portanto, basta que a obra seja para que tenha proteção pelo direito de autor e direitos conexos. E, em regra, o direito de autor protege a obra durante a vida do seu criador e mais 50 anos. Após esse período, a obra cai no domínio público. Aí sim não podemos falar em pirataria, porque todos podem ter acesso livre a essas obras. Mas já enquanto existir propriedade intelectual que incida sobre as obras e as obras estejam protegidas, qualquer utilização, venda, colocação à disposição do público, doação sem o consentimento do titular de direito, constitui pirataria. É mais ou menos isso, apropriar-se do trabalho alheio sem a devida autorização. Pirataria. Sim, exatamente. Ok.